Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais tocantes e transformadoras do Novo Testamento. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. É uma narrativa que fala sobre quebrar barreiras, sobre perdão e sobre encontrar a verdadeira fonte de vida. Prepare seu coração, porque essa história tem o poder de falar conosco de uma forma muito profunda. Tudo começa em um dia quente, sob o sol forte do meio-dia. Jesus, cansado da viagem, senta-se para descansar junto ao poço de Jacó, na região de Samaria. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Sozinho, ele espera. É então que uma mulher de Samaria se aproxima para tirar água. Naquela cultura, judeus e samaritanos não se misturavam. Havia uma hostilidade histórica e religiosa que os separava. Além disso, um homem, especialmente um mestre religioso, não deveria falar em público com uma mulher desconhecida. Mas Jesus não se importa com essas convenções. Ele vê além dos rótulos e das divisões sociais. Ele vê uma pessoa e, com uma simples frase, ele quebra séculos de silêncio e preconceito. Ele olha para ela e diz: "Dá-me de beber." A mulher fica completamente surpresa. Ela não consegue esconder seu espanto. "Como? Sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?" Ela está acostumada a ser ignorada, talvez até desprezada pelos judeus. A pergunta dela é carregada de incredulidade. O que aquele homem queria com ela? Jesus, com sua sabedoria divina, responde de uma forma que desperta ainda mais a curiosidade dela. "Se tivesses conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva." Que isso significava? A mulher, pensando de forma literal, fica confusa. Ela olha para o poço, que era fundo, e olha para Jesus, que não tinha nenhum balde ou corda. Então ela questiona: "Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Donde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado?" Ela estava presa à lógica do mundo material. Para ela, a água era apenas aquilo que saciava a sede física, tirada com esforço daquele poço ancestral. É aqui que Jesus eleva a conversa a um nível espiritual, revelando o propósito do seu encontro. Ele explica: todo o que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe dar nunca terá sede. A água que eu lhe dar se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Jesus não estava falando de H2O, ele estava falando de algo muito maior. Uma satisfação profunda e duradoura para a alma. Algo que o mundo não pode oferecer. Uma sede espiritual que só ele poderia saciar. As palavras de Jesus tocam um ponto sensível no coração daquela mulher. Talvez ela estivesse cansada da sua rotina, cansada de buscar satisfação em fontes que sempre a deixavam vazia. A ideia de nunca mais ter sede, de não precisar mais voltar àquele poço todos os dias, soou como uma libertação. E então, com um misto de esperança e pragmatismo, ela pede: "Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, nem venha aqui terê-la." Ela ainda não compreendia totalmente, mas o seu coração já desejava aquilo que Jesus oferecia. Nesse momento, a conversa toma um rumo inesperado e profundamente pessoal. Jesus, para revelar a verdadeira sede daquela mulher, a sede de aceitação, de perdão e de um novo começo, diz a ela: "Vai, chama o teu marido e vem cá." Com essa simples frase, Jesus toca na ferida mais profunda da vida dela. O rosto da mulher se fecha. Ela desvia o olhar, envergonhada, e responde com a voz baixa, quase um sussurro de frustração: "Não tenho marido." Era uma meia-verdade,
uma tentativa de esconder uma vida marcada por relacionamentos fracassados e dor. Mas nada fica oculto aos olhos de Jesus. Com compaixão, mas também com a verdade que liberta, ele revela que conhece toda a sua história. Disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste andu, que agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Imagine o choque daquela mulher, aquele estranho, em poucos minutos expôs o segredo mais íntimo e doloroso da sua vida. A vergonha que ela carregava, os erros do passado, tudo veio à tona. Mas a forma como Jesus falou não foi para acusar ou condenar, foi para curar. Ao invés de fugir, a mulher se sente vista, compreendida. As lágrimas começam a rolar pelo seu rosto, mas não são lágrimas de vergonha, e sim de emoção. Pela primeira vez, alguém a via por completo e não a rejeitava. Com a voz embargada, ela reconhece: Senhor, vejo que és profeta. Percebendo que estava diante de alguém especial, ela muda o foco da conversa para uma questão teológica, uma disputa antiga entre judeus e samaritanos. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela queria saber qual era o lugar certo para se conectar com Deus. Jesus, então, revela uma das verdades mais profundas sobre a adoração. Mulher, crê-me, a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus estava ensinando que a adoração verdadeira não depende de um lugar geográfico, de um templo de pedra, mas sim da atitude do coração. É uma conexão íntima e sincera com Deus, em espírito e em verdade, acessível a todos, em qualquer lugar. A mulher, sentindo que estava à beira de uma grande revelação, expressa a esperança do seu povo. Eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Ela sabia que um dia o Salvador viria e esclareceria todas as dúvidas. E então, Jesus faz a declaração mais direta e poderosa sobre sua identidade encontrada nos Evangelhos. Ele olha nos olhos dela e diz: Eu o sou, eu que falo contigo. Naquele instante, o mundo da mulher samaritana mudou para sempre. O estranho no poço era o Messias prometido, o Salvador do mundo. O alívio, a alegria e a gratidão transbordam do seu coração. O semblante dela se ilumina. Ela olha para o céu, em um gesto silencioso de agradecimento. A sede física, o motivo pelo qual ela foi ao poço, já não importava mais. Ela esquece completamente o seu cântaro de água, o símbolo da sua antiga vida e das suas necessidades terrenas. Agora, ela tinha encontrado a água viva. Cheia de uma alegria contagiante, ela corre de volta para a cidade. A mulher que antes se escondia, que ia ao poço na hora mais quente, para evitar os olhares julgadores das outras pessoas, agora se torna a primeira evangelista de Samaria. Ela não consegue guardar aquela notícia para si mesma. Ela vai até os homens da cidade, as mesmas pessoas que talvez a julgassem, e diz com entusiasmo: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? A sua transformação foi tão genuína que as pessoas acreditaram nela. Curiosas, elas saíram da cidade e foram ao encontro de Jesus. Essa história nos ensina que Jesus vê além das nossas falhas e do nosso passado. Ele nos conhece profundamente e, mesmo assim, nos ama e nos oferece a água viva,
que sacia a sede mais profunda da nossa alma. Assim como a mulher samaritana, podemos deixar nossos cântaros para trás, as coisas que nos prendem ao passado, e abraçar a nova vida que Ele nos oferece. E, uma vez transformados, não podemos guardar essa boa notícia só para nós. Obrigado por ter ficado conosco até aqui. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu like. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Que a paz de Deus esteja com você. 8 Aproxima.